Aí apareceu. Então, meu nome é Tiago, eu sou formado em Teologia pelo Seminário Teológico Betel, do Rio de Janeiro, e me formei em Filosofia pela Faculdade Estadual da Paraíba, em 2022. E foi na graduação que eu conheci o Bigo Churran, né? Foi o professor apresentou para a gente exatamente a Sociedade do Cansaço, e aí fala, paixão à primeira leitura. E aí começou essa história com o Bigo Churran, e é por isso que eu conheci o Luiz Adriano, foi por causa disso, lá no Twitter. E aí a gente está aqui, aí fui convidado a entrar na tecnologia, que não tem nada a ver com tecnologia, mas tem sido muito bom o grupo, um grupo muito legal mesmo. E aí a gente vai falar do capítulo 6 e do capítulo 7 da Sociedade do Cansaço. Tá aparecendo aí? Apareceu a cara do Tá Heidegger? aparecendo a cara do Heidegger. Apareceu. É isso aí. Então, o Byung Chul Han é um heideggeriano, né? O doutorado dele foi em Heidegger. E é interessante, da gente, antes de começar no capítulo 6 e 7, só a questão da metodologia que o Heidegger usa e que o Han ele também passa a usar nas obras dele. Que, realmente, no segundo Heidegger, o Heidegger que se aproxima da poesia, né? de Hölderlin. E aí ele tem esses trechos. Um trecho é da poesia do Hölderlin, que é esse trechinho aí. Poeticamente, o homem habita esta terra. E aí, esse outro trecho também fala sobre a poesia. Então, a poesia não sobrevoa e nem se eleva sobre a terra a fim de abandoná-la e parar sobre ela. É a poesia que traz o homem para a terra, para ela, e assim o traz para um habitat. Então, esse Heidegger poético, né, ele vê a poesia como uma abertura do ser aí. Né? Essa abertura para, de fato, observar o mundo. E parece que o Han ele caminha, né, sobre esses passos do Heidegger. E aí eu peguei um trecho do Han falando numa entrevista muito boa em 2021, né, para uma revista sobre arte, que ele fala sobre a filosofia dele como arte. Né? Então ele utiliza isso. Vamos dizer, efetivamente, mais artistas do que filósofos leem meus livros. Os filósofos não estão mais interessados no presente. Foucault disse certa vez que o filósofo é um jornalista que capta o agora com ideias. Isto é o que eu faço. Além disso, meus ensaios estão a caminho de uma outra vida, de uma narrativa diferente. Os artistas se sentem atraídos por isso. Eu confiaria à arte a tarefa de desenvolver um novo modo de vida, uma nova consciência, uma nova narrativa contra a doutrina dominante. Como tal, o Salvador não é a filosofia, mas a arte. Ou pratico a filosofia como arte. Então, o Han ele procura fazer exatamente isso, com as suas palavras muito bem costuradas. A sua filosofia ela transparece como poesia, como arte, né? E faz a gente refletir de uma outra maneira. Né? E é por isso que ele está tão popularizado. E aí, outra coisa, se vocês quiserem falar alguma coisa, fiquem livres para interromper, né? Já que estamos em um pequeno número, eu acho que fica até mais fácil da gente poder falar, né? E aí o capítulo 6... Deixa eu só falar assim, só disso do Heidegger, que é interessante, né? Porque é muita gente da filosofia da tecnologia que vai pro Heidegger, é impressionante mesmo, assim, tipo, por exemplo, os filósofos que eu mais gosto, eles vão, o Dreyfus, o Borgman, curtem o Heidegger, tipo, assim, você vai encontrar bons filósofos da tecnologia, são heideggerianos. É porque o Impressionante. Heidegger é praticamente o primeiro, né? Que ele faz essa abertura, né? Ele faz essa abertura da técnica. Né? Então, você entrar na filosofia da tecnologia tem que passar pelo Heidegger, né? Para começar, pelo menos. Né? Depois você vai para outros cantos. Mas ele é fundamental, né? Para a gente falar sobre isso, a questão da técnica, né? Muito interessante. Então, o capítulo 6 e 7 fala sobre cansaço. Né? O livro é sobre cansaço, mas fala sobre dois tipos de cansaço.
nesses 2 capítulos. E o Han, ele faz muitas aproximações com a teologia. E é isso que eu achei muito legal desse capítulo. Os 2 capítulos, né? Primeiro, uma leitura do conto, né? Do Bartleby, né? Do Melville. Melville, não, Melville? Fui agora, tá para estar escrito. É o Melville, que é o autor do Moby Dick. Então, ele faz uma leitura patológica desse conto que fala sobre o cansaço, sobre a extenuação daquele trabalhador. E aqui é a segunda questão da sociedade do cansaço, que aí tem um plot twist, que na verdade é o que ele defende, é uma sociedade do cansaço. Né? Isso que é interessante, né? No final da obra a gente entende o que Han entende por sociedade do cansaço. Então, a primeira pergunta que eu faço é qual tipo de cansaço nós queremos, né, segundo o Han. E aí, eu tive que colocar o texto de Marcos aqui, do Evangelho, porque tem tudo a ver com a psicopolítica de Han. Porque fala, porque o que aproveita um homem ganhar todo mundo e perder a sua psique. Algumas versões falam sobre vida verdadeira, né? Porque a psique é muito mais além do que a alma, né? Que a gente entende, né? Essa coisa interior. Mas é o próprio ser do homem. Então Jesus está falando de fato isso. De que adianta ganhar todo mundo se você vai perder a sua psique, a sua essência, né? E o Han ele está trabalhando sobre isso, né? Sobre esse homem que além da biopolítica, além de ter o seu corpo utilizado para o trabalho, agora é a sua alma, é a sua psique que está sendo drenada, né, por todo esse movimento caótico que nós estamos vivendo na contemporaneidade. Mas vamos lá, capítulo 6. O caso Bartleby, que tem essa frase aí dele, que ele repete a todo momento. Eu preferia não fazê-lo, né? I would prefer not to. E é muito interessante esse conto, né? Nunca tinha lido, fui pesquisar a respeito e vi que ele é muito famoso. Vários autores escreveram sobre o Bartleby, né? E, em linhas gerais, a história conta um escritório, né, de advocacia, né? O narrador é o dono desse escritório, um advogado, e ele tem escrivães para fazer o trabalho dele. Então, ele tem 2 escrivãos. Um é um cara que passa mal de manhã e aí ele só trabalha à tarde. O outro, ao contrário, é muito bom. De manhã e de tarde não trabalha. E aí ele contrata o Bartleby, esse jovem, que é um excelente funcionário. Ele trabalha muito bem. Só que chega um momento que o dono do escritório vai falar com ele e ele fala essa frase dele, né? Eu prefiro não fazer. E a todo momento que o advogado pedia alguma coisa, ele falava isso, eu prefiro não fazer. E ele começa a não fazer nada. E ele só se alimenta de biscoitinho de gengibre, o Bartleby. E ele fica dentro do escritório, ele começa a não fazer nada, e o advogado fica confuso, ele sente pena, ele sente raiva dele, e aí ele não sabe o que fazer, e o Bartleby continua lá não fazendo nada. Ele começa a não sair do escritório, ele começa a dormir no escritório, e aí chega um momento que ele não sabe o que fazer com o Bartleby, e aí, ao invés de mandar ele embora, ele sai do escritório. Ele se muda. E o Bartleby fica no escritório e continua lá. E aí, os novos proprietários do edifício ligam para o advogado para ele fazer alguma coisa, para tirar ele de lá. E ele não consegue tirar ele. E aí, acabam mandando o Bartleby para a prisão. E o Bartleby fica lá na prisão, jogado, não fazendo nada. O advogado vai visitar ele para que ele possa sair daquele estado, só que não adianta nada e ele acaba morrendo de inanição por não comer. Né? E aí, o final do conto, fala-se que tem um boato de que o Bartleby ele trabalhava, na verdade, antes de ir para o escritório de advocacia, ele trabalhava num setor, né, de cartas, né, nos Estados Unidos que chama Dead Letters,
né, que são as cartas mortas, né, aquelas cartas que não têm, que não chegaram, né, que ficaram lá naquele lugar. E aí a história acaba. E aí tem vários autores que escrevem, e aqui no capítulo 6, o Han, ele contrapõe principalmente a análise do Agamben, né, que ele é totalmente contrário a essa análise do Agamben, né? Não sei se alguém já leu alguma coisa do Agamben, mas o Agamben é um autor que ele gosta de citar muito, ele cita latim, cita italiano, ele vai citando um monte de coisas. Ele gosta de dar uma viajada, o Agamben, né? É muito bom, mas ele gosta disso. E o Agamben, e eu acho que a crítica do Han, nesse caso, não sei, da Hannah Arendt, não sei se está muito certa, mas no caso do Agamben, ele está correto com relação a isso. Você quer falar alguma coisa? Pois é, eu fiquei bem curioso sempre quando eu leio aqui o Han, de ler a Agamben, nunca li nada dele. Fiquei bem curioso, assim. Porque é bem isso, assim, né? A gente fica desconfiado mesmo. Eu fiquei desconfiado depois da Arendt aí, né? Fico vendo se se ele tá interpretando bem. Não, mas tá, eu dei uma lida nessa crítica do texto do Agamben, né? Eu dei uma lida por cima. O Agamben dá uma viajada, mas ele é tanta citação, é tanta viagem, você que passa assim até que ele entre no Bartleby. Ele cita uma série de coisas do Egito Antigo, da Grécia, ele vai citando coisas, entendeu? Até chegar de fato no Bartleby. O Agamben ele tem esse jeito peculiar de dar umas viajadas de vez em quando. Então, Bartleby adota a negação como filosofia, né? Eu prefiro não fazer. O narrador, ao contrário, revela todas as suas ansiedades, frustrações e medos. Então, o poder do Bartleby, na concepção de Agamben, é isso de não fazer. Eu prefiro não fazer. Eu poderia fazer, mas eu não faço. Então, isso daria um certo poder quase divino para Bartleby. Né? E esse primeiro slide aqui, eu estou fazendo mais a leitura do Agamben, e aí no segundo slide é a leitura do Han, né? Bartleby mostra a exaustão proveniente do trabalho em um ambiente altamente hostil, que é o objeto de performance em uma sociedade de superprodução. A narrativa expressa melancolia e mau humor, e os personagens sofrem de distúrbios neuróticos. Cada personagem tem um distúrbio diferente. Portanto, Bartleby não se enquadra nesse sentido e sua figura morre isolada. A sociedade de Bartleby é disciplinar, né? Ele está cercado por muros, né? Então a sociedade é descrita pelo Foucault, né? A sociedade disciplinar, que são os muros, o muro da escola, os muros da prisão, os muros das repartições, etc. Então Bartleby está nisso, né? Ele vive cercado por muros, né? Tanto que o nome o subtítulo, né, é uma história de Wall Street, né? Que o Gummer faz a brincadeira com os muros, né? Os muros mortos, né? Essas paredes, dead wall. Então, ele está inserido nisso, numa sociedade disciplinar. Agamben faz uma leitura ontoteológica. Bartleby tem uma pura potência e um nada criador, ex nihilo, e um nada criador. Ele se autocria numa não ação. Então, o Agamben, ele faz essa leitura, né, mostrando esse poder divino do Agamben de não querer fazer, de preferir não fazer. Então, nisso estaria o poder dele quase divino de não criação. Então, o Bartleby, ele é como se fosse um não criador, né? Ele se está indo em contraposição a toda a sociedade. Então, basicamente o fio que a Agamben pega para fazer a sua leitura do Bartleby. A Agamben chama de querigmática. Seria um tipo de evangelho que não cria e nem anuncia nada. Então, é querigmático, né? A mensagem. Então, o Bartleby ele seria um tipo de um anunciador de um evangelho que não anuncia nada, de uma não criação, de uma não ação. Em Bartleby não há esperança.
Não há Messias e não há Cristo. Porque não há ação, não há nada ali. Mas a Agamben enxerga que há uma nova criação na não criação de Bartleby. Não há propostas para sair do cansaço, somente o esgotamento e a morte. Bartleby, ele parece o reflexo da sociedade do cansaço, né? Esgotada e sem forças. O prefiro não fazer é uma recusa de agir. Por isso, Bartleby é o epítome dessa sociedade. O Bartleby, ó humanidade. Então, ele é isso. Ele é a figura, ele é a imagem dessa sociedade que está entre muros, de fato, né? Está presa, essa sociedade desse cansaço, essa sociedade disciplinar. Por isso que ele bem reflete isso. Então vamos ver o que o Han fala a respeito disso. Então o Han contrapõe as leituras metafísicas, né? Que tem a de Agamben, de um outro filósofo francês também, que faz isso. Ele contrapõe isso do que o personagem seria algo de escatológico e que traria um descanso criativo. O Han discorda totalmente. Né? A sua leitura é patológica. O que Bartleby sofre é de uma patologia. Não é nada, não está anunciando nada, não tem nada de metafísico, nada de messiânico. Ele está sofrendo. O universo desumano do trabalho degrada todos em animal laborans, né? Da conceito da Hannah Arendt que a gente viu semana passada. Han discorda da leitura de Agamben. Os seus olhos cansados e turvos não coadunam com a potência divina. Então, como alguém que tem a potência divina, como fala Agamben, poderia ter esses olhos cansados, turvos? Para Han, Bartleby poderia ser interpretado como carente de iniciativa e apático, sucumbindo aos desígnios da sociedade disciplinar descrita no conto, com paredes e divisórias. No entanto, marcando as características da sociedade performática em desenvolvimento. Bartleby torna-se um sujeito sem referência a si mesmo ou a outra coisa, um motivador. Ele parece não ter mundo. E aí a citação da página 62. Bartleby é um sujeito de obediência. Ele só copia, não tem crises existenciais. Os sentimentos de suficiência e de inferioridade ainda não fazem parte da economia dos sentimentos de Bartleby. Ele não conhece autoacusações e autoagressões constantes. Ele não se vê confrontado com aquele imperativo de ter de ser ele mesmo que marca a sociedade de desempenho pós-moderno. Bartleby não fracassa no projeto de ser eu. Então, para Han, Bartleby não sofre de depressão, porque para Han a depressão é uma tentativa de ser eu mesmo, fracassada. Né? Essa diferença daquilo que eu sou para aquilo que eu quero ser. Então aí está a depressão. Então Bartleby não sofre disso. Ele não tem crise existencial, ele é um escrivão, ele só copia. Então o trabalho dele é um reflexo de quem ele é. Ele só copia. Ele só faz isso. Então a interioridade dele, ela está resumida ali no seu trabalho de copiar, copiar, copiar. Entendeu? Então, por isso que o Bartleby parece que tá afastado desse mundo. Então, ele tá totalmente alienado desse mundo. Ele está no mundo de cópias. E aí parece que ele para com isso. Né? Ele se recusa a ser mais um que vai copiar e copiar e copiar e copiar. Né? E aí ele para de fazer isso. Aí a página 68. A fórmula de Bartleby, I would prefer not to, afasta-se de qualquer interpretação messiânico-cristológica. Essa história provina de Wall Street não é uma história da descriação, mas uma história do esgotamento. Queixa e acusação juntas formam invocação com o qual se encerra a narrativa. Então, esse não querer fazer não tem nada a ver com algo messiânico, com algo cristológico, de salvação. Não tem nada a ver. Na verdade, ele está esgotado. E é só isso que Han consegue enxergar com o Bartleby. Esse cansaço de
de Bartleby é um cansaço de esgotamento. Ele não tem mais o que fazer, ele se esgotou, ele acabou totalmente. Por isso que ele vai desfiando até que ele morre, né? Ali na prisão. Então seria basicamente... agora, vou mudar aqui. Então seria basicamente esse capítulo aqui, o que eu enxerguei nesse capítulo. Eu queria deixar para vocês agora o que vocês encontraram, o que vocês diferem, o que vocês concordam nesse capítulo 6 aí do caso Bartleby. Tá mudo aí. Começar a falar? Aí. Bom, eu ia deixar o pessoal começar a falar. Eu só queria. De que ano que é? Século XIX, né? Esse Bartleby, né? 1883, eu acho. 83, né? Ó, que interessante, né? Nossa, eu achei bem legal esse tipo, isso, né? 53. Eu não li Agamben, né? Mas assim, eu acho interessante, né? Que o cara você tá pirando, né? Você tá pirando Não, mas demais aí. isso, é exatamente isso que não faz. Você tá doido. Bem, você tá demais, né? Tipo, aquela coisa tem a super interpretação, né? Que se tem o Humberto Eco fala isso, né? A super interpretação. Tipo, você pega o negócio e você pira demais. Tipo, não, é isso mesmo. É isso aqui, é o simples. O cara tá cansado, né? E é muito legal isso. E tem um movimento agora que ficou mais forte no, tipo assim, já deve existir isso, né? Mas assim, sempre. Mas ficou muito famoso e daí levantou críticas dos dois lados, tipo, favores e positivos, que é o quiet quitting, tipo, quitting, né? É Isso. o mínimo do trabalho possível, né? Você tá lá a trabalhar, Saída então, tipo, silenciosa, né? Saída isso, silenciosa. isso. Isso, saída silenciosa, exatamente, tradução. O que é, tipo assim, né? Eu tô aqui, meu trabalho eu vou trabalhar 40 horas, né? Fechou a minha hora, bato o cartão, vou embora e não fico mais, né? Exatamente. Faço o meu trabalho. Aí levantou críticas, né? Das pessoas, mas, né? A gente está muito na sociedade do desempenho mesmo, né? Tipo, você vê as pessoas que criticam isso estão vivendo muito a sociedade de desempenho, porque não, você tem que trabalhar mais, você tem que dar, né? É a família, né? Daí vem aqueles discursos de coach, né? Não, é uma família, nossa empresa é uma família, você tem que trabalhar mais, né? Você dá o máximo que você pode, tal, né? Trabalha, né, até meia-noite, vira madrugada. Se você quer subir, você tem que fazer isso, né? E é muito isso, né? Você vê nas empresas, assim, né? A pessoa que quer subir mais, ela, né, ela tem que trabalhar mais, ela tem que fazer mais as coisas e, tipo, se desdobrar, né? E aqui é muito legal isso, que é bem essa ideia, né? Já no século XIX aqui, né? O Melville falando, né? Tipo, trazendo esse conto, né? Não, eu vou fazer o mínimo aqui, né? Não vou fazer mais, Eu prefiro não fazer, né? né? Eu É. prefiro não fazer. Porque o Agamben, ele pega esse fio, né? Do prefiro não fazer. Quer dizer, eu poderia fazer, mas eu me recuso, entendeu? Então, isso que estaria o poder, né, do Bartleby. Né? Que ele poderia fazer, mas ele se recusa. Então, seria similar a um fazer divino, né? De um poder, de uma potência divina, né? E que o Han fala que você está viajando. Não tem nada disso, né? Tem nada do Nada. evangelho e não sei o que, né? Porque ele bota aqui, ó, na página 64, né? Agamben transforma Bartleby num mensageiro angélico, no anjo da anunciação que, no entanto, não afirma nada de nada. Né? Mas Agamben ignora que Bartleby rejeita todo o curso do mensageiro. Ele faz uma leitura aqui dele próprio que não vai, né, ao correio, né, entregar uma mensagem. Né? Uhum, uhum. Então é isso, não tem anunciação, não tem uma nova criação, não tem nada disso. Né? Então ele meio que fala que você está viajando, o Agamben. Eu acho que ele tá romantizando o cansaço mesmo. Romantizando o cansaço. Exatamente isso. Que nem, o Luiz falou agora de negócio de empresa, né?
Eu recentemente tive que participar de um curso motivacional de vendas na empresa. Né? Isso é muito bom, é muito bom. Eu tive que participar e ainda ganhei um livro de tanto que eu participei, porque a empresa estava pagando, né? Eu preferia não fazer, né? Mas a empresa pagava, né? Eu gosto de salário, a empresa quer que eu participe, né? Então deu no que deu. Mas é bem isso que a gente está acostumado. Eu nunca tinha participado de um negócio coach, né? Eu, por minha própria vontade, eu jamais faria, né? Mas, cara, é bem isso que a gente vê, tipo, tem que se esforçar além. O slogan do cara era: você tem que ser extraordinário. Daí ele falava assim: se você faz apenas aquilo que te pagam, você é ordinário. Você tem que fazer mais. Você tem que ser extraordinário. E um amigo meu, que estava sentado do meu lado, ele é justamente o Bart. Eu tipo assim, você faz isso daqui? Dele, cara, eu preferia não fazer. Inclusive, ele falou isso para mim esses dias. É mesmo? E daí, tudo que ele falava, o cara falava assim: não, você está sendo ordinário, você tem que ser extraordinário. Mas esse Piá mesmo de um dia me confessou para mim assim: cara, eu tô cansado. Eu tô cansado dessas coisas. Então casou bem assim com esse caso bem específico que a gente acabou vivendo na empresa esses dias. Ele relatou: eu estou cansado, eu não consigo fazer mais, eu prefiro não fazer porque eu estou cansado. Esgotado é o termo que ele usou. Esgotado, essa é a palavra. Esgotado. Mas eu não sabia de era tão famoso assim esse conto. Tem vários autores que escreveram sobre ele, né? Várias interpretações, etc. Muito interessante. Legal mesmo. Eu também nunca tinha lido, vou querer ler agora. Porque a primeira vez que eu li, eu não entendi nada. Porque o que tá fazendo esse. Não faz muito sentido, né? Uhum. Mas o Han, ele tá se colocando, né, como mais um dos autores que faz uma leitura, né, do Bartleby. Né? Muito interessante. Muito mesmo. Gostei mesmo. É bem isso. A primeira vez que eu li, também, eu peguei, tipo assim, esse capítulo aqui nada a ver. Meio que não fiz nenhuma anotação, assim. Sim, Aí depois sim. da segunda vez que eu li, Tem ouro aí, interessante. tem alguma coisa aí. Interessante. Você tem que avocar. Mas então Nossa. vamos passar para o 7. A Alguém quer falar Sociedade mais do alguma Han. coisa? Porque esse é legal. Esse 7 tá muito bom. Esse capítulo é muito bom. Deixa eu ver se vai sair aqui. Aí ficou. 7. É outro texto bíblico, Hebreus 4, 9, 11, de 9 a 11. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, né? Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso. Esse texto fala do repouso que nós teremos em Deus, né? Só que, ampliando isso, há um repouso também para a humanidade, né? Que com certeza está em Deus, né? E aí, interessante que esse primeiro repouso é sabatismos, né? Um sábado, um sabate especial, né? Uma pausa para o povo de Deus especial. E o Han trabalha isso nesse capítulo. Esse capítulo é muito bom, né? Essa aproximação que ele faz da teologia é muito boa. Então, eu gostei bastante. Então, esse texto aqui tem tudo a ver esse repouso especial, né? Esse sábado especial, né? Esse sabá especial que a gente tem em Deus, que a gente só vai encontrar nele. E parece que Han chega a essa conclusão no final, né? A primeira parte ele está falando sobre doping, parece que não tem muito a ver nessa primeira parte aqui do capítulo, que ele está falando sobre a sociedade do doping, né? Mas tem a ver com a Duna, né? Tem a ver com o que ele vai falar depois, porque o doping seria de fato um desempenho sem desempenho, mas também um cansaço artificial. Essas duas coisas do doping, né? Ou o que ele chama aqui do neuro enhancement, né? O melhoramento cognitivo, né? De você operar como uma máquina, de você trabalhar muito melhor, utilizando isso, né?
Só que isso gera cansaço, né? Gera muito cansaço. O problema é que a sociedade do doping reduz o ser humano às suas funções vitais. Ele esquece da alma, né? Ele esquece do interior do ser humano. Ele só reduz a isso. É só as questões de funções neurológicas. É só isso. É só junções de células, medicamentos que vão melhorar isso. Mas e o ser humano? Né? Que a gente leu no início a palavra de Jesus. Né? Do que adianta ganhar o mundo? Do que adianta melhorar a sua performance se você perder a sua alma? E o que de fato o que a sociedade do doping gera é isso, é um infarto da alma. É o infarto da alma. É a psicopolítica que tanto o Han defende, que fala que está em curso agora. Nós estamos vivendo a era da psicopolítica, não é mais a biopolítica. É isso, porque ela drena a alma, ela drena a psique. E é isso que faz. Então, essa sociedade do desempenho, ela naturalmente vai fazer isso, vai cair no doping, vai cair no uso de drogas de melhoramento e vai causar o infarto da alma. Então, a sociedade do desempenho e ativa gera cansaço e esgotamento. Então, ela não dá, de fato, um alívio. Ela só drena cada vez mais. Ela só vai retirando da pessoa cada vez mais. E não coloca nada no lugar. Então, por isso que é tão problemático. O cansaço da sociedade contemporânea é solitário. Ele não produz fala e nem comunidade. Então, esse cansaço gerado por medicamentos, por drogas, pela vida corrida, ele não gera comunidade, né? Ele não gera fala. Né? O Rani coloca muito isso, né? Lá no livro mais recente dele, que ele fala sobre isso, a dor, né? Ele fala sobre a dor, né? Na sociedade, ele chama a sociedade, agora me fugiu o nome, que é da dor, né? Que ele trabalha, o livro que ele trabalha sobre a dor. Essa dor, ela tem que produzir fala para que ela traga cura. E essa sociedade, ela não produz fala. As pessoas ficam caladas, sentem sozinho, passam por aquilo sozinho. Só tem essa mensagem, né, como falou o Marco, do coaching, que fala, você tem que fazer, yes you can, mas ela não consegue produzir fala e, por isso, também não consegue produzir uma comunidade. Ela é totalmente solitária. Contrapondo a esse cansaço mudo, Han propõe um cansaço que fala, que produz comunidade, pois ele tem uma abertura para o mundo. Então, o cansaço que o Han propõe no último capítulo é esse cansaço que produz comunidade. É um cansaço da fala, uma abertura para o mundo, né? Uma abertura, de fato, bem heideggeriana, né? Do ser aí. Né? É um ser que está aberto para o mundo, que está experimentando esse mundo. Nesse cansaço proposto por Han, é possível tornar-se casa. Nesse cansaço a toque. A gente vive, né? De fato, cada vez mais, né? E a pandemia acelerou isso, né? A ausência de toque, de abraço, de fazer-se casa, né? Desse mundo que é inóspito, ele se tornar um lar. Isso é necessário. Né? Eu lembro do Gênesis, quando Deus dá ordem a Adão, né? A primeira ordem que ele faz é dar nome. Né? E nome é ordem em grego, né? Nomos tem a ver com ordem. Né? Dê nome aos animais. Quer dizer, quando a gente dá nome às coisas, nós estamos fazendo que aquilo seja comum a nós. Seja nosso lar, nossa casa, aquilo tem nome. É meu. Então, é necessário que esse cansaço que Han está propondo aqui é um cansaço de tornar-se as coisas comuns. As coisas tornar, de fato, esse mundo inóspito se torne uma casa. Ali existe o cansaço fundamental. Nesse lugar, nesse cansaço diferente, né? Esse cansaço fundamental.
É ali onde que se inspira e faz surgir o espírito, né? O homem interior, né? Se a gente colocar assim, né? Esse espírito é o espírito hegeliano. Faz surgir esse espírito, esse mundo interior. A palavra do original que está na versão inglesa é o Geist, né? Esse ser interior que surge. É somente nesse cansaço fundamental. Não é do cansaço do esgotamento. É esse outro tipo de cansaço que ele fala. Esse cansaço é sobre o que deixar, não sobre o que fazer. Então, esse cansaço proposto, nós aprendemos a cada vez mais deixar e não fazer. E aí está o texto, né? O texto do banco, né? A página 73 aí, ó. Que ele tá esse textinho, né? Eu imagino cansado como a sociedade pentecostal recebe o espírito através do banco. Não faz sentido nenhum. A versão em inglês. Eu concebo a comunidade pentecostal que recebeu o Espírito Santo como um homem cansado. E a versão em espanhol. Imagina a comunidade do Pentecoste recebendo o Espírito Santo, todos os apóstolos cansados. Então esse negócio não tem nenhum sentido, esse através do banco aí, que arrumou. Acontece o seguinte, que a sociedade brasileira tem tantas músicas falando sobre quero sentar. Pode ser isso. Ela reflete uma sociedade que precisa de um banco. Desculpa Isso a é anedota. verdade. Eu li um meme, né, falando que no funk todo mundo é muito educado, né, que manda sentar toda hora, né? O pessoal tá muito cansado ou eles são muito educados, né? Brincadeira. É uma referência brasileira ao funk. Exatamente, seu querido professor, que agora eu posso falar mal dele. Agora você me permitiu eu falar mal dele. Depois a gente pode fazer uma live só para meter o pau nele, não tem problema. Isso. Brincadeira. Aí ele arrumou o banco cansado aí, ó, através do banco. Não sei de onde ele arrumou isso. Mas, na verdade, o que Han enxerga é uma comunidade de homens cansados. Isso é muito legal. Né? Então, ele vê isso como uma comunidade pentecostal que recebe o Espírito Santo como um homem cansado. Né? Então, a comunidade pentecostal, ela é a outra parte do banco cansado, 7 e 8, né? Que é a outra coisa que através do banco cansado. Meu Deus do céu. Então, a comunidade pentecostal é aquela dos que estão cansados e daqueles que esperam. Então, essa perspectiva de Han é muito escatológica, né? Deve ser a nossa perspectiva como cristãos. Daqui o Han, não sei se ele é católico, não sei qual é a vertente dele. Ele fez teologia, né? Teologia católica, mas mostra pra gente algo muito legal essa perspectiva, né? Atos 1:4. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Né? Esperem o Espírito Santo. Então, a comunidade do Pentecoste é uma comunidade que espera. Né? E também é uma comunidade daqueles que estão cansados, daqueles que estão sobrecarregados. Depois a gente vai falar sobre isso. Né? Então, o Han ele começa a dar um caminho, né? Para que a gente tenha que trilhar. Né? Então, olhar para a comunidade do Pentecoste. Aquela comunidade ali que recebeu o Espírito Santo, a comunidade dos homens que estão cansados, né? Cansados de tentar, cansados de tantas coisas. Deve ser essa nossa meta. O cansaço proposto é profundo. Ele age como salvação. Então, é um cansaço profundo. De fato, eu estou cansado, né? É aquele cansaço, né? E eu só tenho duas visões desse cansaço, né? O Han coloca o cansaço da criança, né? Quando brinca, né? E que tem filho pequeno sabe disso, né? A criança está morta de cansaço, brincou, pulou, mas ela está alegre por aquele cansaço, né? Ela vai dormir feliz, né? E o outro cansaço é o cansaço do trabalhador, né? O trabalhador, sei lá, não é romantizando o trabalho, nada disso, mas o trabalhador que trabalha com obra de fato, né? Seja um pedreiro, seja, sei lá, o trabalhador do campo, né? Eu tive a experiência, né, de estar com trabalhadores do campo, né? No campo missionário, lá na Paraíba. É diferente o cansaço, ele está alegre por estar trabalhando na terra. Ele está morto de cansaço, mas ele está alegre.
né? E eu acho que tem a ver com você ver o trabalho, né? Você vê o fruto do seu trabalho, né? Eu acho que tem a ver com isso, e você está enxergando, né, o fruto desse trabalho, e parece que as novas formas de trabalho não fazem enxergar isso, né? Parece, eu estou lembrando aqui do Charlie Chaplin, né? De você apertar um parafuso, você não vê o fruto do seu trabalho, só vê aquele parafuso, e no outro dia é o mesmo parafuso, e no outro dia o mesmo parafuso, parece que o seu trabalho não rende, né? Você está fazendo exatamente a mesma coisa, né? Isso gera um esgotamento de não ver, né, o seu trabalho, né? Eu lembro de um relato do Mandela, Nelson Mandela, na prisão. Ele falou assim que a pior coisa que os guardas mandavam ele fazer era ele pegar um punhado de pedras, tinha um monte de pedras, pegava aquelas pedras, eram pedras pesadas, ele carregava aquelas pedras, e aí ele colocava do outro lado do campo. Pegava todas aquelas pedras e botava lá. E aí no outro dia, os guardas mandavam ele colocar de volta no outro lugar. Ele falou que foi o pior tipo de tratamento que ele pôde passar, desse trabalho inútil. E me parece que é exatamente isso. Esse trabalho, nosso trabalho atual, né? Esse trabalho parece que não enxerga o seu fim, né? Ele não gera esse cansaço profundo, né? Ele não gera essa questão salvadora. Então, Han fala que tem um cansaço para isso, que é uma potência positiva, e o cansaço não para, que é uma potência negativa, né? E aqui é a visão hegeliana, né? A questão negativa é onde está a criação, a positiva é o inferno do mesmo, nas palavras de Han, né? Quando atinge o positivo, é o igual. Então deve sempre haver um negativo para que haja mudança. Então, o cansaço, a potência positiva do cansaço para isso é um cansaço que ele tem que produzir. É um cansaço que tem que continuar a produzir. E o que o Han está propondo para a gente é um cansaço não para. É um cansaço, de fato, de parar, de cessar, né? de deixar. É esse cansaço que ele está propondo para a gente. Esse cansaço não para, da potência negativa, é um cansaço criador. Ele rejuvenesce e traz de volta a admiração pelo mundo. É um cansaço do trabalhador braçal e da criança que brinca, né? E isso é legal, né? Esse estar cansado, mas estar alegre, né? Por ter feito alguma coisa, por ter brincado com uma criança, né? Que quer brincar no outro dia, quer brincar novamente, quer se cansar novamente. Não produz um cansaço de ti, mas produz um cansaço para ti. Na página 76. Então, o cansaço produzido na sociedade do desempenho é um cansaço que me afasta dos outros. E esse cansaço profundo, esse cansaço me aproxima dos outros. Eu faço amizades nesse cansaço. Eu me aproximo com uma criança que está brincando, ele brinca com outro e ali ela faz uma amizade. Ou quando você dá um trabalho, eu lembro muito da igreja, né, quando era moleque, adolescente, né? Hoje não se faz mais isso. Obra de igreja. Não sei quem passou por isso, obra de igreja, né? Antigamente se fazia isso. Então era uma molecada lá, tinha uns irmãos que eram pedreiros da igreja, né? E aí eles que guiavam a gente, mas era um monte de moleque lá que não sabia fazer nada, que estavam só mais brincando que ajudando, mas estava lá no meio, né? Carregando lá o cimento e não sei o quê. E depois ficavam alegres por estar fazendo alguma coisa, né? Então, é esse tipo de cansaço que produz amizade, que gera encontro, né? Então, é esse cansaço que me faz ir ao encontro do outro. O Handke, né, que Han cita nesse último capítulo, descreve a necessidade de criar um espaço no mundo, mudar o eu cansaço para o nós cansaço, ou o cansaço comum. Um conforto que realmente promoverá a felicidade. Então, é sair do eu cansaço para um nós cansaço. Ali há uma relação de eu-tu, e não eu-isso. Né? O conceito do Martin Buber. Né? O eu-tu é como enxerga um igual. Né? Há a minha subjetividade que encontra com a sua subjetividade.
Então, nesse cansaço, há isso. Há um encontro de dois iguais. No cansaço da sociedade do desempenho, o que há é um eu isso, é um uso. Né? A minha subjetividade e eu não enxergo o outro. Eu aniquilo o outro. Só o positivo. A minha positividade. O outro é só um instrumento. Né? O outro é só uma continuação do mesmo. E aí ele propõe o sabá, né? o sabat, o shabat, né? Vê isso, né? Como uma saída, uma solução. Né? O shabat, que é o dia do inútil, do ócio e da contemplação. Shabat, né? O dicionário em hebraico, online, significa cessar, desistir do trabalho e descansar. Isso significa o sétimo dia que Deus consagrou para o descanso. Né? Então, no Shabat, quando encontramos esse significado verdadeiro do parar, do cessar, o cansaço passa a ter significado. É aquele que para antes da exaustão completa. Por isso que Deus institui o sétimo dia. Antes do cansaço completo, da exaustão, você tem que parar. Você tem que cessar de todo o trabalho, né? Descansar. E aí ele cita aí o cansaço da paz. Eu lembrei do Shabbat Shalom, que de fato é o cansaço da paz, né? Quando os judeus entram na sexta-feira, eles desejam um ao outro Shabbat Shalom. Né? Tem um shalom de paz. Né? Tem um Shabbat de paz, um descanso de paz. É interessante, porque a palavra Shalom, ela não significa a nossa paz. Né? A nossa paz é simplesmente a ausência de guerras. Né? O Shalom é, na verdade, quando não há barreiras. Há uma integralidade. Não há barreiras entre mim e entre você. Então há Shalom entre nós. Então essa é a paz verdadeira. Quando não há nenhum tipo de barreiras. Aí a página 78 já é a tradução. Eu já larguei já o Enio para lá. A tradução do inglês aqui. A comunidade pentecostal que inspira o não fazer se opõe à sociedade da atividade. Handke retrata isso como um homem cansado. É uma sociedade daqueles que estão cansados de uma forma especial. Essa é a melhor versão, né? Porque estão cansados de uma forma especial. Né? Parece que eles estão cansados de estarem cansados, né? E aí eles encontram Cristo. Eles encontram, o Espírito Santo vai sobre eles e traz um verdadeiro descanso. Então, essas são algumas palavras já indo para o final. Enquanto nós não encontrarmos o descanso, ou na visão de Han, o cansaço supremo, não conseguiremos descansar. E é em Cristo que podemos experimentar o verdadeiro cansaço, na visão de Han. Né? Porque aí que está o plot twist. Né? Encontrei isso no blog, eu esqueci de botar a fonte. Foi no blog, depois eu vou tentar encontrar ele falando sobre isso. E essas são as palavras finais dele. Você vê, na verdade, o que Han está argumentando contra a sociedade do desempenho é a verdadeira sociedade do cansaço. De Handke e Han. É, na verdade, algo pelo qual lutar, um possível desenvolvimento futuro, uma sociedade na qual temos o poder de dar um passo atrás e nicht tun, não fazer. É a sociedade. De fato, o que Han está propondo é uma sociedade do cansaço. Né? Uma sociedade futura. Né? É isso que ele quer para a gente. E aí, naquela entrevista que eu citei, né, que um artigo sobre arte, aí ele fala sobre isso. Todo meu livro termina em uma contranarrativa utópica. Em Sociedade do Cansaço, eu combati a eu-fadiga, que leva à depressão, com a nós-fadiga, que leva à comunidade. E aí é uma provocação para deixar, né? Será que nós precisamos de uma teologia do cansaço? E as palavras de Jesus, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E é isso. Tem mais alguma coisa aqui? Não, é só isso. Enfim. Excelente. Já tem gente já levantou a mão. A Karen. Opa. Pode falar.
Bom dia e obrigado por me aceitarem, né, no grupo. Estou nova no grupo, mas acompanho de Cuiabá a professora Elane já há um tempo, né, então, mas estou em Londrina, no Paraná. Tá, eu peguei, digamos assim, a história, eu sei que é um grupo de leitura, né, eu não conheço a obra de Han toda, peguei a apresentação que foi feita e achei interessante essa relação que você fez com o Shabá, porque na nossa perspectiva, nós achamos que o Shabá é um dia de descanso, né? Um dia que a pessoa para. Mas se nós, ao lermos o Velho Testamento, a gente vê que no dia de descanso era o dia de ir ao tabernáculo. E lá eles faziam todo o processo também de oferendas, né, de ofertas, levava o carneiro e era feito. Então, para o sacerdote não era um dia de descanso, era um dia de maior trabalho. Então, quando fala dessa perspectiva de cansaço, né, é interessante porque é um dia que deixa de trabalhar para si, mas acabava trabalhando, né, para Deus. Então, era um outro tipo de trabalho. Então, quando ele fala ali de sociedade cansada, ou de banco também, como você estava falando, sempre tem essa noção de estar cansado ou de sentar, é porque há uma perspectiva de cansaço físico relacionado a isso, mas de descanso mental, porque muda a perspectiva de ação ou direcionamento de atividades também. Então, nesse sentido que eu entendo essa perspectiva do Rand falar sobre o cansaço, né, ou a sociedade de cansaço, e não mais de comunidade, ou de falar de ter uma necessidade de cansaço em comunidade, porque realmente a nossa sociedade atual, ela não se reúne mais para coisas específicas ou para ações como o povo de Deus lá, né, conviviam em função da forma como estavam organizados, né, dentro do período de travessia do deserto, depois da construção e lutas e guerras. Então, se a gente for pensar nesse sentido, havia uma noção de comunidade, de junção, de proteção, que nós não temos mais. Então, talvez por isso, né, falar de cansaço, a gente não cansa por guerrear ou precisar alguma coisa assim. Exatamente. Você falou muito interessante, Karen, porque eu pensei no tempo litúrgico, né? Um outro trabalho, né? Uhum. Isso aí. Muda essa perspectiva do trabalho, né? É um trabalho que não é mais para mim, né? Mas é um trabalho para a comunidade, né? Um trabalho diferente para Deus, né? Isso. É um trabalho que gera uma nova energia, né? Um trabalho criativo, de fato, né? É claro que o sacerdote é uma trabalheira, muito trabalheira, né? O sacerdote trabalhava mais, né? Era o dia que ele mais trabalhava, né? De fato. Mas para o povo é uma outra perspectiva, totalmente diferente, né? Esse trabalho litúrgico, né? Muito interessante. O Marco. Oi, são duas coisas. Eu acho que dá para tirar o slide ali, porque fica no cantinho aqui o. Desculpa, deixa eu tirar. Aí, agora dá para ver todo mundo bem grande. Não, eu pegar um gancho que a Karen falou, a questão do Antigo Testamento, e também pegar um gancho com a nossa discussão sempre de tecnologia, isso que o está falando, pensar também que a cada 7 anos havia o descanso da Terra, né? Isso. E hoje, com essa questão positiva da tecnologia, a gente vai exaurindo os meios os recursos, inclusive recurso humano, foi uma coisa que a gente até discutiu uma vez no outro livro que a gente estava falando, né, Luiz? Não sei se você lembra, quando a gente estava falando do Gestel lá, que até o Pasquini lá falou para a gente como é que se pronuncia, né? Que até vê o ser humano como recurso, e a gente está esgotando tudo isso tecnologicamente. A gente não tem mais esse momento assim, tipo, vamos parar, vamos fazer, e a tecnologia tem promovido isso. Mas o ponto era que a Karen falou lá do Shabá, mas mesmo no Antigo Testamento já tinha essa questão. Vamos deixar a terra descansar, vamos para ela se recuperar. E hoje, por conta da sociedade positiva, a gente não tem mais essa noção. Inclusive, Thiago, quando você falou da questão da sociedade do doping, que o ser humano acaba virando uma máquina, uns anos atrás eu escrevi um texto, que eu sou engenheiro, né? Que até as máquinas elas precisam parar. Sim.
Até Precisa de manutenção. Ela precisa de manutenção, exatamente. Então, esse tempo de manutenção que hoje em dia a gente olha para a tecnologia e tenta diminuir o máximo possível até retirar. E com isso eu termino a minha fala. Muito bom. Muito bom mesmo. E outra coisa é que nós estamos vivendo um tempo, eu não sei se vocês acompanham, mas tem uma professora que eu fiz a revisão do texto, a Patrícia Pessoa, ela fala bastante pelo LinkedIn, e ela é doutora na área de enfermagem, né, de medicina, e ela fala sobre a saúde mental. A nossa sociedade é uma sociedade adoecida, né, dentro da perspectiva mental, porque o ser humano, ele muda de atividade, mas ele não para. Então, ele está constantemente dessa forma e se torna cansado. Nesse ponto, talvez seja a análise de Hahn, não sei se eu não li a obra toda, vou agora pegar essa semana, mas é interessante porque realmente nós vivemos com a sensação de cansaço e não sabemos, digamos assim, também esse descansar em Deus, né, ou descansar mentalmente, descansar fisicamente. E aí, quando você falou ali que é a sociedade pentecostal, né, se nós olharmos a sociedade pentecostal pelo ativismo, não sei, ao menos é essa visão que eu tenho. O ativismo que faz parte desse grupo também é interessante, porque estar o tempo todo em busca de alguma coisa e se torna cansado. Mas, ô Marco, quando você fala que uma máquina ela precisa descansar para ter a manutenção, o que eu fico pensando é que o Hahn falaria é mais ou menos que a máquina descansa para voltar a ser produtivo de novo, sabe? Tipo, a máquina só descansa justamente visando ela novamente exercer sua função com excelência. E, de certa forma, quando o ser humano se equipara à máquina e ele descansa, ele também descansa buscando novamente sua função. O que eu vejo muito em consultório quando paciente relatando que a depressão de domingo, sabe? Aquele cansaço de domingo por não estar fazendo nada, porque ele saca que, pô, tô cansado pra caramba, mas eu queria descansar, mas eu fico pensando nas coisas que eu tenho que fazer e ao mesmo tempo eu vejo que eu não posso fazer, eu não tenho nada para fazer porque a vida dele se torna um trabalho. Então, o mero descanso que ele tem é só um jeito de, como eu posso dizer, de voltar a trabalhar. Isso, de continuar sendo produtivo. E eu acho que então deveríamos se abrir justamente para um novo tipo de cansaço, que é um cansaço um novo tipo de descanso, que não é um descanso voltado para o trabalho, mas um descanso de uma nova ordem mesmo, que é um parar que não busca produtividade, que não visa você voltar a ser produtivo, não visa você voltar a ter uma excelência profissional, o que é bastante difícil hoje em dia, porque essa é a maior demanda. Quando alguém vem cansado, principalmente para o consultório, ele vem querendo voltar a ser funcional. Então, como eu vou pegar e tratar ele, se eu tratar ele, é fazer ele voltar a ser funcional? É um dilema muito grande, particularmente para mim, que eu tenho quando essas demandas aparecem. Só pegar também o gancho que o Gil Rei falou, eu me lembro da época que a minha mãe aposentou, só um caso assim para ver. Ela chorava, porque ela dizia que ela se sentia inútil e improdutiva. Uhum. Ela chegava a chorar. Daí também na segunda semana ela falou assim, onde que eu tava com a cabeça? É muito melhor estar aposentado. Mas na primeira semana que ela estava se adaptando, ela até cogitou a pegar um outro emprego, em outra coisa, para ela se sentir, porque ela não queria parar. Mas é interessante, né? Porque é a mudança de perspectiva do trabalho, né? O que o Hahn coloca, o Shabbat, né? A gente colocar esse trabalho litúrgico, esse novo trabalho, né? Seria o trabalho da nova criação, né? Uhum. É diferente a perspectiva, né? E o Hahn, ele consegue apontar isso, né? Esse trabalho, que não é trabalho de fato, né? É o cansaço verdadeiro, né? Que ele coloca aqui. É esse cansaço que eu sinto enquanto eu estou contemplando, né? Porque é o cansaço da contemplação, né? Da criação, né? Que é de fato isso. Nós, quando nós pararmos, e deveríamos parar nisso, né? De fato, nós não respeitamos, né? O domingo, né? É claro que eu não estou indo para um caminho de você não pode fazer nada domingo, etc. Não acho isso. Mas não deveríamos parar, de fato, né?
se nós somos cristãos de fato, nós deveríamos ter um dia para o Senhor, né? Esse dia de contemplação, né? É esse dia que eu vou parar, né? Refletir e etc. A gente não consegue, né? A gente não consegue. Eu acho que outra coisa interessante que eu consigo pensar quando você fala de contemplação é essa coisa que você colocou num dos slides, que era de tornar a nossa vivência um lar, né? Tornar onde habitamos um lar. E eu acho que isso casa muito com a contemplação, no sentido de que uma coisa comum quando eu atendo paciente estrangeiro, por exemplo, é que ele se muda muito. E daí ele sente que sempre tem uma casa, mas nunca tem um lar. E daí, uma das coisas que a gente faz, de exercício que a gente faz para ele tornar a casa dele um lar, é ter coisas inúteis e nomear as coisas, e contemplar as coisas. Então, dar nome às coisas que parecem inúteis, colocar um quadro, colocar coisas que façam ele habitar. Ele faça ter uma rotina, faça ele descansar. Então, é muito esse ar de contemplação, de observar as aves do céu, observar como os lírios do campo crescem, e que hoje em dia vem se perdendo, porque isso é, de certa forma, inútil, né? Você colocar um quadro, você observar a vista da sua janela, você observar o que tem em torno da sua casa, tudo isso é uma coisa que não vai estar gerando frutos, não vai estar tornando ele melhor, não vai estar fazendo ele uma pessoa mais inteligente, então ele prefere gastar o tempo com outra coisa. E trabalhar com isso é muito de mostrar, não, isso também tem uma utilidade, mas é a utilidade da inutilidade, né? E é algo que, sério, 90% das pessoas precisam hoje em dia, principalmente depois da pandemia. A pandemia parece que tornou até a nossa casa, que nós habitávamos há muito tempo, inóspita. Fez a gente perceber que a nossa casa não era um lar, entendeu? Nossas casas era só um lugar para a gente ficar dormindo. Enfim, era isso. Exatamente, Joey. Não, porque eu lembrei que você falou sobre isso. O Han, ele escreve no Não Coisas, que é muito legal. Que ele compra um jukebox gigante, assim, bem coloridão, pesado. Né? E ele faz questão de ter aquele jukebox lá, entendeu? Para falar de um tempo, existiu aquela era existiu, entendeu? Esse objeto tem peso, né? Porque ele fala que nossos objetos ao redor, eles são objetos sem peso, né? O celular, eu troco de celular, tá tudo na nuvem, eu pego um celular, quebro o celular, eu troco para outro celular, eu pego tudo que está na nuvem, coloco nesse não objeto. Né? Então tudo passa a não ter valor, não ter peso, né? E de fato é isso. A gente tem que ter um lugar habitável, que eu tenho nome às coisas, eu dou nome aos objetos ao redor. Então a pedagogia divina, né, com Adão, né, foi exatamente isso, né? Dar ordem, né, dar nomes a todos os animais, né? Porque ele se tornou lar, né? Aquele jardim se tornou lar para a humanidade, né? Para Adão. Muito bom. Eu achei muito bom, né? Eu gosto demais de Han, e assim, você vê que, por exemplo, aqui, né? Isso é legal. Você pensa assim, tá, ele tá criticando, batendo, né, na sociedade do cansaço, então ele é contra a sociedade do cansaço, né? Tipo, contra qualquer cansaço. Não, né? E a mesma coisa do trabalho, que eu acho muito legal isso, né? Que às vezes vai para o outro lado também, né, da crítica. Então todo trabalho é ruim, né? O futuro é a gente ser servido por robôs e a gente não fazer nenhum trabalho, né? E alguém mencionou aqui, né, a questão, né, de se aposentar. O Marco, né, falou, a pessoa se aposenta e depois ela fica lá deprimida porque, né, eu não tenho mais, né, um trabalho, não tenho mais alguma coisa que fazer, né, e tal. O problema que o Han coloca é que o trabalho na sociedade atual é deturpado, né, ruim, né, como a gente viu aí, tipo, tem cansaços que você fica assim, né, não, eu tô cansado, mas eu tô satisfeito, eu produzi, eu criei uma coisa, né, eu tô feliz, né, eu realizei algo. E a sociedade atual não, né, o trabalho é aquele mito do Sísifo, né, o exemplo que o Thiago trouxe aí do Mandela, né, fica lá fazendo uma coisa repetitiva que não tem, né, um objetivo, né, não tem. Então, acho que o Han tem outras obras também que ele vai falar sobre isso, é bem legal, assim, ele vai falando sobre a questão do trabalho e tal, né. Eu acho que não tem esse livro que é o The Scent of Time, eu acho que... Aroma do Tempo, né, tem em português de Portugal só. Esse livro também é muito legal porque ele fala também sobre essa questão
do trabalho, que ele fala assim, a democratização do trabalho tem que passar também por uma democratização do ócio, né, de que você também é importante o ócio, né, tipo, também é a parte de você não fazer nada, de você descansar, como foi colocado aqui no Sabá, no Shabá, né, mas também esse trabalho, né, não ser um trabalho cansativo, mas que você, né, produza, cria alguma coisa, né, eu acho que, assim, o trabalho nunca vai deixar de existir, eu acho que se o ser humano deixasse de trabalhar, eu acho que definharia, assim, né, eu acho que nós somos feitos, né, para cultivar, né, para fazer coisas, né? Então acho que isso é legal no RAM, né, porque tem essa vibe assim, né, tipo, de equilíbrio que eu gosto muito, assim, né? Verdade. Ô Luiz, a gente consegue linkar com o nosso amigo Borgman com práticas focais? Ah, sim, totalmente, né, tanto que eu escrevi, né, um capítulo do livro sobre o Borgman, né, depois escrevi sobre o RAM, porque assim, os dois são muito perfeitos, assim, nesse sentido, né? Tanto que depois ele vai dar soluções, né? A gente nem vai entrar né, discutir tanto, né? Mas o capítulo que ele anuncia aqui, né, nos anexos, né? Ele dá tipo, um remédio, né? Para isso, né? Nesse capítulo ali, o tempo da celebração, que depois ele vai escrever um livro inteiro sobre isso, né? Que é o desaparecimento dos rituais, que é exatamente sobre isso, né? Que a nossa sociedade está doente porque a gente não tem o tempo, né, dos rituais, da liturgia, do sabá, de festas mesmo, né? Então ele vai falar que isso é um grande problema. Então tem que voltar. E o Borgman, né, lá o filósofo heideggeriano, inclusive também, né, morreu esses dias aí, né, esse ano aí, infelizmente. Não tem nenhuma obra dele publicada em português, mas é muito interessante porque ele também vai falar disso, né, que a gente tem que desconectar mais, né, e partir para outras coisas, né, para não jogar fora a tecnologia, né, mas usar a tecnologia para nos conectar com a realidade, né, que é o Han lá, quando ele vai colocar a mão na terra, literalmente, né, naquele livro que ele menciona lá, o Louvor da Terra, né, que ele fica, ó, anos ali cultivando um jardim, e aí ele escreve esse diário dele, que é bem bonito, também bem poético, esse diário do cultivo dele lá do jardim, tipo um jardim no fundo da casa dele, na Alemanha, né? Então é bem legal isso, né? É o exemplo prático, isso é legal, né? O exemplo prático de como que eu posso, né, desconectar um pouco mais, como é que eu posso ter esse trabalho, um trabalho de cultivo, um trabalho que me conecte mais com a realidade, e como isso, né, é desestressante e é esse cansaço profundo aqui, né, esse cansaço do ranking aqui, né, que é um cansaço que é frutífero. Né? Uhum. Quando você fala sobre um cansaço que se conecta com a realidade, você acredita que atualmente o modo de vida que a gente está vivendo e a tecnologia nos faz desconectar da realidade? Eu estou perguntando isso mais por puro na mente o óculos da Apple e como isso vai desconectar a gente da realidade, sabe? Uhum. Eu acho que totalmente, assim, eu lembro bem, assim, naquele filme, aquele filme traz bem isso, explicado, e até é legal porque para todos os públicos, né, eu assisti com meus filhos, até eles entenderam a mensagem, assim, bem, que é aquele jogador número 1, né, que o cara tá tão imerso lá dentro do jogo, todo mundo, né, a sociedade tá tão imersa que eles abandonaram o mundo tá um lixo, tá, né, todo zoado, assim, e aí, no final, né, fica até assim, né, eles não é para desconectar, né, não é para, tá, agora a gente, né, essa tecnologia é do mal, né, e vamos abolir ela. Não, eles dão um jeito de conviver com aquela tecnologia, né, com a diversão ali e tal, mas eles não esquecem do mundo, né, então eles têm os tempos de desconexão, né, até eles meio que forçado lá, né, a gente pode discordar e tal, né, das premissas e tal, mas eles são obrigados a ficar no mundo real, assim, né, desconectados para cultivar e para arrumar o mundo, assim, né, para melhorar. Então acho que é bem isso, assim, que a gente vai produzindo, porque assim é isso, as relacionamentos é muito mais fácil online, né? Eu não preciso, eu pego aqui, né? Eu tô longe, eu coloco um avatar aqui, né? Então eu tô com preguiça aqui, né? De, sei lá, né? De arrumar minha casa, de tal. Então eu só vou nas reuniões
de maneira virtual, colocam lá, não preciso cuidar, né, da minha aparência e tal, nada, né? Não preciso cuidar de nada porque eu coloco o avatar e eu forjo a realidade, né? Então, eu acho que é bem alienante, assim, a gente vê, né, hoje já o tanto de problemas, né, que vai surgindo aí, né, com essa vida online puramente, né? Porque eu acho que a gente aí desconectar aí para a realidade, a gente vê, a gente sabe isso, né? Eu vejo sim, com os meus próprios filhos, né? Tipo, tá, e tipo, vai lá no mercado, né? Quando era mais pequenininho, então, da onde que vem esse frango que tá aqui na bandeja, né? Da onde que vem o leite? Como que é cuidar de uma planta, né? Você pensa assim que é fácil, né? Eu vou lá e compro, né, um tomate lá no mercado. E vamos plantar um tomate para ver como é que é o trabalho que dá, né? Vamos plantar uma coisa, regar, cuidar, né? Então, a gente vai perdendo, desconectando, na realidade a gente já não sabe mais, né? Como é que é só passar lá, né? Tipo, comprar lá, fazer o pedido da comida online, não precisa sair de casa, não tenho trabalho nenhum e tal, mas a gente vai desconectando e perdendo, né? E não vai mais entendendo como que funciona a realidade. Vai ficar alienado mesmo. Entendi. É porque eu fico pensando nisso por dois motivos. O primeiro é que quando o Thiago trouxe um dos primeiros slides, que foi a citação do Han, da entrevista do Han, e que ele falava que ele dava uma nova realidade, não lembro direito o slide, mas é tipo um novo modo de ver a vida, um novo modo de ver a realidade, como se fosse até um escapismo. Isso me chamou atenção, porque atualmente uma das coisas que eu mais me debruço por causa dos meus gostos particulares, por causa também que minha página é voltada para conteúdos orientais, mangá, essas coisas, é como os mangá... Cadê? Deixa eu ver. Não apareceu aqui ainda. Botei aí no grupo. Ele mandou no... página, então, do Rei. Tudo bem. Mas o que eu fico reparando é como nas obras orientais, e também até no Ocidente, existe o escapismo vem falando muito grande, sabe? O sujeito vai para um outro mundo, um novo mundo, ou o sujeito... Tem histórias até a maior, nós chamamos de Sekai, Sword Art Online, que é tipo, o sujeito ele bota um capacete e ele vai para o mundo online, ele vive nesse mundo online, e eu fico pensando nisso, sabe? De como as obras atualmente, principalmente no Oriente, eles vêm retratando muito essa vontade de ir para um outro mundo, essa vontade de fugir da realidade, mas não como Tolkien falava, como Lewis falava, que era fugir da realidade para depois voltar com munição, voltar com novas habilidades, voltar com uma armadura. É fugir para a realidade para ficar lá. Eles não querem voltar, eles não querem ficar no mundo fictício, sabe? E daí eu fico pensando que, caramba, será que a tecnologia está caminhando para isso? Para a gente pegar e colocar um Nevergear, que é o equipamento lá do SAL, do Sword Art Online, que é basicamente quase o que já está a Apple fazendo, só que no Sword Art Online você transfere a consciência inteira, não só sua visão. Então, eu fico pensando o quanto a gente não está mais nem vendo a realidade, mas tentando escapar dela, sabe? O Khan não está propondo um novo modo de ver a realidade. Talvez ele está propondo como ver a realidade, que nós não está vendo. Eu fico pensando nisso. O link. Olha, eu me empolgaria. Eu me empolgaria nesse tema aí, porque realmente, assim, eu vejo muito forte, assim, quando eu leio, né, os mangás, assisto os animes, eu vejo bem assim essa visão, né, transhumanista da realidade, né? Tipo assim, eu quero fugir mesmo dessa realidade. E assim, você vê a sociedade, né, japonesa, né? Tipo, principalmente, pô, você mora em Tóquio, assim, né? É um negócio opressor demais, né? Então eles têm muita tecnologia, né? Eles têm muito essa visão que até parece que assim, é uma visão de que a tecnologia pode nos salvar, né, dessa realidade muito forte, né? Você vê em todos, né? Então, e nesse aí específico, né, que é bem o Sword Art Online, né? Eu assisti lá o anime, primeira temporada, e é muito forte isso, né? Esse escapismo. Eles estão numa situação. Depois você descobre, né, lá como que os personagens estão, né, numa situação ruim e tal, e que é mais legal ali, né, ali dentro daquela realidade. Tipo, é espetacular. Então, é bem isso, assim, é um escapismo fácil, assim, para a tecnologia, né? Mas você vê, assim, que sempre fica essa ambiguidade com relação ao corpo, né? Tipo, eu vejo vários
da cultura japonesa, assim, né? Várias obras que tem uma visão assim engraçada, né, com relação ao corpo, assim, né? Eles têm desde, se você vê as geishas, né? Tem até aquele filme lá, né, Memórias de uma Geisha, acho que é, né? Uhum. Que você vê assim os movimentos, eles são bem robóticos, né? O que eles acham legal, né? São tipo assim, as mulheres com os movimentos meio robóticos, assim. Então eles têm uma relação assim, né, com tecnologia bem engraçado, assim, tipo assim, a minha impressão, né, eu não pesquisei a fundo e tal, a minha impressão vendo, né, esses objetos culturais. Mesmo aquele Ghost in the Shell, né, como que é a relação com o corpo? Então, assim, eu quero um corpo melhor, né, então eu vou dropar aqui meu corpo, vou jogar fora meu corpo, né, porque o que importa é meu cérebro, eu coloco meu cérebro em outro corpo melhor e tal, e vou vivendo, né. Mas mesmo assim, nessas obras eles questionam, né, no Ghost in the Shell, lá você pode assistir o anime mesmo lá, né? Como que é? O futuro lá, o O Vigilante do Amanhã. Vigilante da Manhã. Não, mas é esse que é o. É. É. No final tem até umas citações bíblicas, né? Cita Coríntios e tal, né? No Uhum. finalzinho. Que é. E fica essa coisa assim, será que mesmo é o melhor, né? Fica uma. Será que eu ainda sou a mesma pessoa que eu era quando eu estava no meu corpo original, né? Eu não perdi alguma coisa de essência, né? Então eu acho bem doido essa visão, assim, né? Do, do corpo, né? E da visão da realidade, né? Dos japoneses. É legal que o Han, ele tem esse contato, né? Coreano, mas ele entende, né? Melhor do que a gente, assim, essa visão, né? Ali, principalmente dos asiáticos, né? Talvez seja um pouco porque a nossa sociedade, digamos assim, querendo ou não, historicamente o mundo acabou se dividindo entre ocidentais e orientais. Mas hoje nós temos muito mais contato com a perspectiva oriental e, digamos assim, eles também vêm de uma cultura diferenciada. E essa cultura tem influenciado o Ocidente, principalmente com a tecnologia, com todos os desenvolvimentos que a gente tem, né, de tecnologia, acabam vindo, né, do Oriente em termos. E nesse ponto, a gente acaba também assumindo a mesma forma ou querendo, né, a mesma perspectiva de vida que eles apresentam lá, mas é uma perspectiva voltada para o trabalho, talvez por isso o Han fala de cansaço, trabalho, ou a noção de que não se tem ócio, porque é um trabalho continuado, e a questão do escapismo que o colega colocou, porque há uma necessidade de fuga daquilo que você é real, também porque a pessoa não tem a sua essência. Aí eu não sei se nesse ponto entraria um pouco da questão de que, quando ele fala ali de ser salvador, né, ou volta para a noção, porque a perspectiva do cristão é sempre de que há uma salvação, né, de que há uma mudança, uma perspectiva, mesmo que ela possa ser mais distante. E a realidade oriental é diferente, eles veem a salvação em alguma coisa, e não em algo. Então, nesse ponto também, talvez esse questionamento. Eu digo isso pela série que ele comentou, que realmente marca isso, ou mostra, porque eles abandonam totalmente o corpo, né? E ficam só na perspectiva ali do seu avatar, vivendo uma outra realidade. E naquela realidade é tudo bonito, tudo tranquilo. Mas se você olhar para, digamos, quando ele sai dali, eu tenho que desconectar, ele volta para uma condição distinta e ele tem que se confrontar com essa condição. E a tecnologia hoje nos faz, às vezes, afastar dessa realidade real, né, no sentido de concreta, e querer uma realidade abstrata, digamos assim, um outro momento, uma outra perspectiva por meio dessa fuga, né, de estar em outro local. E aí isso gera também todo um desgaste, que pode levar talvez a essa visão, o confronto, digamos, entre o estar cansado de um real e buscar o outro real, né? Uma outra forma no abstrato ou no virtual. Aí são um pouco de divagação em cima disso que foi colocado, mas eu acho que nesse aspecto que a gente vive um conflito, né? E é um conflito que cada dia está mais presente. Eu não vi ali, colocou o Ali, mas
também retomando, esse filme mostra bem, né? Os humanos haviam abandonado o mundo e ficou só uma maquininha lá para guardar e tirar a sujeira, porque nem isso eles foram capazes no filme, né? Eu trabalhei bastante com o meio ambiente, então também envolve isso. E hoje a nossa sociedade ela tem pecado, digamos, nesse sentido, porque as crianças têm crescido, como você falou ali, não sabem mais de onde vêm as coisas, vão ao mercado, e isso também gera um cansaço mental, porque uma vez que você tem o trabalho, o dia a dia, o envolvimento, você está ali mexendo na terra, você está produzindo alguma coisa, você está vendo crescer, ou você está cuidando de um animal, você vê ele crescer ou se desenvolver e tudo mais, você tem um contato com algo concreto. E a nossa sociedade ela tem muito mais contato com o abstrato, né, o virtual, do que com o concreto. E isso gera toda uma sociedade que ela é, querendo ou não, cansada, né? Porque ela está envolvida num ativismo, num monte de atividade, mas ela não vê fruto dessa atividade, ou fruto concreto. Exatamente. Queria só falar, eu achei interessante isso que o Junrei falou, da inundação de isekais, né? Para quem é otaku, né? E assiste. O que é isso? A gente teve. Cara, a gente tem 5 ou 6, no mínimo, animes isekais toda a temporada. E quase todos eles começam com... Quase todos, não são todos, mas a grande maioria. Começam com o cara, ele tem uma vida de medíocre na primeira vida dele. Normalmente ele é um cara que ele só trabalha, não faz nada. Daí ele morre, alguma coisa assim. Ele vai para outro mundo onde ele acha significado na vida. E normalmente esse outro mundo... ele não é um mundo tecnológico. Tipo, tecnológico, a gente está sendo relacionado com tecnologia, né? Mas, assim, normalmente é um mundo mais medieval, onde ele vai se alistar numa guilda, onde vai ter companheiros e tudo mais. E o Yu Hakusho é isso? Que é o único anime que eu vi. Não. Yu Hakusho não é Isekai. Talvez só a primeira parte. Nárnia é. Nárnia é. Mas tivemos vários que são assim, Mushoku Tensei, que é um que vai sair a nova temporada agora, um que tá agora que é o Cheat Magician lá, são vários. E mesmo o Sword Art Online, bem no finalzinho do Alicization, que é a última temporada que saiu, o Kirito fala assim, nossa, como eu sempre desejei ir para um mundo que superasse a Aincrad, né, que é o primeiro mundo lá, tanto que ele fica no mundo, ele fica naquele mundo lá. Tá, esse é o ponto. Gente, eu tenho que sair. Muito obrigado. Jurei, manda a tua página depois, eu também sou otaku. Mano, mas deixa eu falar umas coisas que eu acho que é interessante falar. Só para terminar, o interessante, quando você falou, para quem é otaku, é que o otaku surgiu justamente no Japão como uma contracultura, ou contra uma resposta a justamente o legado tecnológico. Eu acho isso muito interessante pontuar, que é as pessoas novas, como eu posso dizer, os adolescentes estavam crescendo em meio à herança pós-guerra de revolução tecnológica, industrial que estava crescendo no Japão, eles estavam crescendo sob expectativas de que eles tinham que ser funcionais para o trabalho, que eles tinham que fazer aquilo que os pais deles esperavam deles. Isso é muito comentado até no Evangelho, por exemplo. E o que acontece é que o otaku surge, então, como uma resposta a isso, no sentido de que o otaku é aquele que nega a realidade, ele nega o modo, as expectativas e o que a sociedade espera deles, o que para o Japão é algo muito chocante, porque no Japão o que é moral não é o que é certo e errado, mas o que a sociedade espera de você, o que a comunidade espera de você. Então, quando o otaku surge, ele surge como uma forma de falar que essa realidade não é legal. Ele diverge do sistema e propõe um novo. Ele foge da realidade, fala que essa realidade não é boa, então eu vou criar a minha. E daí ele parte para um isekai. E o interessante é que, agora puxando para o coreano, é que os coreanos estão indo num outro caminho com relação a isekai. Se no Japão tem uma infestação, todo lugar tem isekai, nas obras coreanas não é um isekai, mas é uma voltar no tempo. Há muito mais um ar de ressentimento e de querer fazer as coisas de modo diferente. Então, a história é sempre assim. O cara viveu a vida inteira sendo humilhado. No final da vida ele morreu, mas em vez de morrer, ele volta no tempo e agora ele é lindo, maravilhoso, ele sabe fazer tudo, porque ele sabe toda a história. Ele agora vai conseguir se vingar.
Os heróis, eles não são tão heróis, sabe? Eles têm um ar vingativo mesmo, de querer dar a volta por cima e fazer as coisas diferentes. E eu fico pensando o que isso transparece da cultura oriental e da cultura coreana, sabe? Talvez os coreanos agora eles tenham um ressentimento muito grande pelo modo que levou eles até agora, que a tecnologia avançou, mas a que custo? O que eles perderam no meio caminho? E eles queriam fazer diferente como? São coisas que eu fico pensando. O dorama, né? O dorama, que é um romance bem devagar, né? Faz muito sucesso agora, né? Sim. Pode ter a ver com isso. Desculpa ter fugido do assunto totalmente de canto. Não, mas é interessante que dá para fazer uma ponte, porque eu tenho acompanhado alguns doramas também, e essa visão, ela se contrapõe um pouco à nossa cultura ocidental, e principalmente à perspectiva cristã, porque é a busca, o alcance digamos, de alguma outra coisa, ou de uma vida melhor, que independe da tua fé. Isso também chama a minha atenção, né, nesse sentido. Interessante. É isso. Porque, embora exista, né, a gente tem, assim, culturas diferenciadas e tudo mais, e sem problema em relação a isso, mas o que isso passa, o que isso traz para essa sociedade de agora, gera também digamos assim, várias coisas que a gente tem convivido, né? Adolescentes que se juntam em grupo e fazem pactos para alcançar alguma coisa, outros, há um tempo atrás, aquela coisa de buscarem a morte, porque na morte vão estar melhor. Então, uma série de outras questões que vão gerando, né, dentro da sociedade, uma outra forma de abordagem e de perspectiva. E talvez isso que Han fala sobre a sociedade, o cansar, o estar sempre cansada, não é só o cansaço em relação àquilo que tem, mas também o cansaço mental em relação à sua própria fé. Nossa, muito, muito bom, muito bom. Infelizmente a gente vai precisar encerrar. Nossa, as discussões foram muito boas, bem legal. O pessoal perdeu aí, né? Porque quem não veio, porque realmente o Thiago, muito bom aí, Thiago trouxe muito bom. Até correção de tradução teve, né? Foi fera demais. Enriqueceu demais mesmo, né? Porque você tem muitos insights, assim, né? Ficou impressionado, né? O Han tem essa habilidade, né? De escrever, né? De escrever compactado, né? Um monte dali, de repente você começa a ver um monte de insights, né? Que saem. É muito bom, né? Muito bom. Então a gente fica por aqui, tá bom? E a gente vai daí. Nesse livro a gente encerrou por aqui, a gente até talvez teria mais um, mas a gente encerra por aqui ele, e daí a gente vai começar no segundo semestre outro livro, tá? Depois eu vou colocar lá no grupo, que vai ser o Transhumanismo e a Imagem de Deus, um livro bem legal aí, que fala sobre questões do corpo, questões, né, de como a gente viu, essa questão do neuroenhancing aqui, né, do doping e tal, né, muitas questões que são bem atuais aí, e esse livro ele é bem legal, assim, porque ele é bem, assim, é legal de você trabalhar, é bem em igreja e tal, porque ele é bem, assim, devocional, assim, né, digamos, então vale bem a pena, tá? Então eu vou colocar lá no grupo, legal, obrigado aí por presença de todos. Eu agradeço por terem me aceito no grupo, gostaria de continuar, de estar... Eu trabalho com leitura, então eu o tempo todo lendo, é uma coisa que eu gosto. Se puder continuar, eu gostaria de permanecer com você, assim. Eu vou parar a gravação